Olá, saudações! Língua portuguesa. Um momento para nós conversarmos aqui sobre a nossa tão querida e amada língua portuguesa, aqui mesmo no nosso Conquistar Seduc Amazonas. E claro, nós temos uma proposta bem interessante, que é a sala de aula invertida, onde você, nosso querido estudante de toda a rede, de todo o Brasil, pode participar nas nossas enquetes, nas nossas caixinhas, por exemplo, não é isso? As caixinhas lá na nossa rede social. E claro, também você já recebeu o nosso caderno de questão, você está aqui no nosso aulão, você vai receber as dicas, como por exemplo disse o professor Alexandre, a nossa dica de que a física, tudo aquilo que você estuda na física, está no nosso dia a dia. E assim como a física está no nosso dia a dia, também estará presente no nosso dia a dia a literatura. Tá bom, meus queridos? Então, você acessa o nosso material na plataforma de educação, e lá, claro, você tem acesso ao material e consegue aperfeiçoar ainda mais os seus conhecimentos, tá bom? Vamos seguir, então, com a nossa aula. Ok, então, olha, hoje a nossa aula 26, literatura, vamos conferir. Olha o que temos então para hoje, nós temos o realismo e o naturalismo, que é a nossa aula 26, e claro que nós vamos conversar muito sobre as características, né? O contexto também está relacionado, assim como, por exemplo, como esteve aqui o professor Maxi e comentou sobre a sociologia, muito você trará para a literatura. O professor Herberson também trouxe também a história, muito você trará para a literatura, tá bom? Então, são coisas relacionadas. A professora Caroline, por exemplo, esteve aqui também no Conquistar e falou sobre o romantismo. Então, nós vamos começar um pouquinho sobre o romantismo e aí nós avançamos para o realismo e o naturalismo, tá bom? Vamos lá, então, começando. Vamos lá. Olha o que temos aí, olha. Romantismo. E no romantismo nós temos o quê? O florescimento de prosa e ficção, por exemplo, olha, no Brasil, nós começamos a produzir a nossa literatura no romantismo, como muito bem falou a professora Caroline. E nós vamos com o romantismo povoando a imaginação e os sonhos. O que isso quer dizer? Nós vamos buscar uma literatura que encante, que traga uma visão de sonho para as pessoas. E, consequentemente, nós vamos ter uma função semelhante à das atuais novelas. Muito daquele mocinho, lembra? Aquela mocinha da novela, muito daquilo ali estava presente na produção do romantismo. E ali também nós começamos a produzir uma literatura nacional, ou seja, os nossos temas, os temas da nossa sociedade começam a aparecer na nossa literatura. E claro que você vai guardar o seguinte: no romantismo, atenção, é aqui que nós queremos chegar, porque aqui muito bem foi destacado pela professora Caroline. No romantismo, nós temos uma idealização, atenção, é o que você vai guardar, uma idealização da sociedade. E muito dessa idealização se dá pelas histórias de amor. Tá bom, meus queridos? Então, nós começamos retomando um pouquinho do romantismo para destacar alguns pontos. E o que você vai guardar primeiramente é que no romantismo nós idealizávamos uma sociedade. Claro, trazíamos temas atuais, temas da sociedade, de forma idealizada. Por exemplo, nós temos agora um trechinho do romantismo para nós caminharmos para o realismo. Vamos lá. Olha o que temos aí, então. Olha o que diz aí, olha. Joaquim Manuel de Macedo. Diz assim: quer dar-me a honra de acompanhá-la até a sala? Você percebe que já começa com a linguagem diferente. Quer dar-me a honra de acompanhá-la até a sala? Disse Augusto, oferecendo a sua mão direita à bela moreninha. Então, já pela forma como é apresentada, você percebe que tem uma situação diferente. Olha então como continua. Ela não respondeu, mas olhou-o com gratidão e, aceitando o braço do mancebo, do jovem, deixou o quarto de Paula, onde estavam reunidas conversando. Então, queridos, numa literatura do romantismo, nós temos algo idealizado. Nós temos o jovem, Augusto no caso, e a moreninha, a mocinha, que sempre vive ali uma vida de romance. Aquela coisa idealizada que nós hoje tivemos assim um contraste, vamos assim dizer, com as séries, por exemplo. Então as séries trazem uma questão, muitas das vezes,
uma coisa mais real, não é verdade? Você assiste a séries, você assiste a documentários, a novelas, e você está percebendo que muito daquilo que é real vem ali presente nas séries. Então nós começamos exatamente aqui a falar do realismo. No romantismo nós idealizávamos, nós tínhamos uma sociedade considerada talvez perfeita para o amor. Já no realismo e no naturalismo, a coisa muda, o jogo virou. É o que nós temos agora, por exemplo, olha aí. No realismo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma literatura mais do riso e da melancolia. A tristeza se fará presente, por exemplo. Nós não temos mais aquela situação do início, meio e fim da história bonitinha. Nós podemos viver de forma não linear, ou seja, eu posso começar pelo fim da história, da narrativa. Também aí no realismo nós temos uma novidade, que é o diálogo com o leitor. O escritor passa a direcionar para o leitor, conversando com ele e, naturalmente, trazendo-o para dentro da história. A ironia sarcástica, fina e corrosiva começa a estar presente, assim como você percebe em muitos personagens de série, e também a profundeza da alma, aquele meu sentimento mais profundo, aquilo que eu talvez escondesse em algum momento para alguém, começa a surgir na literatura. Se você estiver associando de alguma forma a alguma série que você tenha assistido, não é só mera coincidência. Tem muito da evolução da literatura, muito da evolução dos escritos, tá bom? Então, no realismo, você começa a enxergar também essa coisa das séries. Você começa a enxergar uma sociedade real, uma sociedade não mais romantizada ou idealizada, como foi no romantismo. Olha a imagem que nós temos aqui, por exemplo. Olha aí. O nosso considerado mago da literatura é Machado de Assis. E aí, claro, é mais uma dica para você. Nós estamos trazendo aqui norteadores, vamos assim dizer, para que você comece a pesquisar mais e mais, a estudar mais e mais. Sabemos que os professores da sua escola sempre estão orientando para que você faça isso. E aqui é o momento de nós reforçarmos ainda mais. Machado de Assis é uma das nossas dicas de hoje. Assim como aquelas séries que os influencers apresentam para vocês, nós vamos fazer o papel hoje aqui de apresentar autores. E o primeiro deles é Machado de Assis. Olha que interessante o que nós temos agora. Vamos ver. Olha a parte do livro. O que eu quero mostrar é o seguinte. Você vai encontrar Machado de Assis, assim como fazem os influencers, vamos assim dizer, quando você procura lá no domínio público. Você pode digitar Machado de Assis, domínio público, e você vai encontrar muito da obra dele, tá bom? Eu sei que o seu professor, a sua professora, maravilhosos, já disseram isso. Mas aqui é mais um momento para nós reforçarmos. Aqui, por exemplo, nós temos Dom Casmurro. Você vai encontrar todo o livro lá no domínio público. Então, acessando, você vai começar a entrar no universo da realidade. E olha que interessante, você que é do mundo das séries, por exemplo, você vai encontrar muita coisa em comum. Então, quando você começar a estudar o realismo, ler os livros de Machado de Assis, por exemplo, você vai encontrar muito daquelas séries e vai entender muito como os roteiristas, por exemplo, trabalham. Então, a literatura, como disse o professor Alexandre agora há pouco, ele disse assim, da física, do que se vê na física, muito está no nosso dia a dia. Lá no realismo, muito do que você vê nas séries, por exemplo, você vai encontrar nos livros de Machado de Assis. Claro também que não só o realismo, como também o naturalismo. Olha o que temos aí então. O naturalismo nos traz o quê? O triunfo da observação. Certamente você começou a associar a algum personagem de uma série, ou de um filme, ou de uma novela, ou de uma minissérie. Olha, o naturalismo ultrapassa a função de entretenimento, ou seja, começa a observar a sociedade como ela é, e naturalmente vai desvendar as contradições sociais do país, como relembrou o professor Maxi, como o professor Eberson falou também em história, as cidades em crescimento, a pobreza e a aglomeração urbana, por exemplo, estará presente no naturalismo. É um trechinho do que nós temos agora, vamos ver. Olha o naturalismo aqui então na nossa tela. Vai dizer o seguinte, no naturalismo nós vamos observar uma sociedade em que tudo ali está claro, tudo ali está sendo apresentado de uma forma como ela é. Então, meus amados, minhas amadas, prestem atenção, por favor. Muitas séries estão sendo apresentadas para nós na sociedade.
queremos aqui fazer um convite, por isso nós abordamos de uma forma diferente, fazer um convite para que você busque mais sobre o realismo, por exemplo, Machado de Assis, no domínio público, e mais sobre o naturalismo, para que você consiga entender, por exemplo, como os nossos roteiristas de séries, novelas, minisséries, como eles buscam, como eles vão à fonte para criar também toda aquela ficção, para atrair toda a sua atenção. E por que não você no futuro, um roteirista, por exemplo, alguém que produz séries ou algo parecido? Então, convidá-lo para conhecer o realismo e o naturalismo é uma função nossa para que você consiga entender melhor a questão de todas as séries, como elas são organizadas, tá bom? E claro que nós vamos seguindo aqui, falando realismo e naturalismo, e vamos seguindo com o nosso exercitando. Vamos lá. Sim, nós temos um momento para exercitar. Exercitar o que nós vemos no naturalismo, no realismo, e nós temos primeiramente um trechinho do naturalismo, vamos ver. Olha o que temos aí. Um trechinho do naturalismo para exemplificar ainda mais o que falei agora há pouco e para também que você possa exercitar já já. Olha o que diz aí o naturalismo. Vai dizer o seguinte aí então. Odiavam-se. Olha a diferença. Lá no romantismo, o jovem Augusto pede o braço da moça para que possa acompanhá-lo. Aqui nós temos o seguinte no naturalismo. Eles odiavam-se. Cada qual sentia pelo outro um profundo desprezo, que pouco a pouco se foi transformando em repugnância completa. O nascimento de Zulmira veio agravar ainda mais a situação. A pobre criança, em vez de servir de elo aos dois infelizes, foi antes um novo isolador que se estabeleceu entre eles. Então, o naturalismo traz a sociedade aberta, a sociedade de peito aberto, vamos assim dizer, para que você comece a analisar, comece a observar. Gente, conheçam o realismo ainda mais, conheçam o naturalismo ainda mais, e muito das séries que nós assistimos, com certeza você vai entender por quê e vai encontrar também nos livros, tá bom? Agora, olha a nossa primeira questão, o que temos aí. Aí está, ó. Aí está a nossa primeira questão. Leia o texto para responder a questão. Olha o que diz aí então. As vicissitudes que pontuaram. Olha que interessante. O professor Eberson veio aqui falando de história. O seu professor de história. A sua professora de história também falando da ascensão da burguesia. Não é isso que você encontrou também lá com a professora Caroline. Também reforçada pelo professor Max lá em Sociologia. Então, a ascensão da burguesia durante o século XIX foram rasgando os véus, olha a palavrinha, idealizantes, idealizar é para o romantismo, que ainda evoluíam, olha aí, a ficção anterior. Tira-se tudo agora, desnudam-se, ou seja, ficam nus, ficam ali presentes para a sociedade, as mazelas da vida pública, os contrastes também, mostrando a sociedade como ela é, e buscam-se também causas naturais, culturais também, e outras. Olha a continuidade do texto. E outras situações que relembram a questão da sociedade. O que vai dizer o seguinte aí. Continuando, nós temos então aí, ótimo, olha aí. Os escritores desse novo movimento, preste atenção aí, olha aí, tomarão a sério as suas personagens e se sentirão no dever de descobrir-lhe a verdade, no sentido positivista de dissecar os móveis do seu comportamento. Queridos, você já percebeu? Olha as alternativas agora. É uma questão da UEA, CIS 2018, adaptada, lógico, e quando se refere ao novo movimento, é aquele que veio pós-romantismo. E como nós tínhamos, assim, uma oposição à questão de idealizar, nós não podemos marcar a letra D, porque idealizar está para o romantismo, e nós percebemos no texto que é uma quebra. Quientismo, o que é que você lembra sobre o quientismo, por exemplo, lá na primeira série do ensino médio? Você lembra algo sobre o quientismo? Será que tem a ver com o movimento de apresentar a sociedade real? E o barroco? Aula também de literatura, lá na primeira série do ensino médio, o barroco sendo apresentado, assim também como o arcadismo. E aí nós adaptamos porque nós colocamos na sequência, para que você consiga relembrar um pouco o que foi o quientismo, o que foi o barroco, o que foi, por exemplo, a outra escola? Vamos ver aí.
Só voltando aí um pouquinho mais, isso ótimo. O que foi o quinhentismo? O que foi o barroco? O que foi o arcadismo, o romantismo e realismo? Então, quando nós estamos apresentando aqui para você, é também uma oportunidade para que você consiga, olha, retornar aos estudos, claro, aos seus livros e relembrar cada uma delas, porque tanto o Enem, como você está vendo, como o EA, o FAM e outros vestibulares, sempre estão pedindo. É isso que pensa, por exemplo, a nossa equipe pedagógica. No caso, a professora Sabrina, a nossa coordenadora, a professora Kaelen também é o que ela orienta para que nós apresentemos assim para você como é visto em vestibulares. E claro, por que não, pensando em toda a logística, a nossa gerente também, Carol, todas elas empenhadas para que nós possamos estar aqui conversando com você, trazendo a realidade dos vestibulares, a realidade do Enem e, claro, por que não, sempre lembrando, todas orientadas pelo Centro de Mídias, na pessoa da nossa diretora, a professora Vilmara. Então, todo um corpo, toda uma equipe pensando para que você tenha a oportunidade sempre de lembrar os conteúdos anteriores e, claro, buscar mais. É por isso que o diretor da sua escola sempre o convida para estar aqui no Conquistar assistindo o seu professor, a sua professora, assim também como você deve já ter ouvido falar de CDEs, que são as nossas coordenadorias, sempre incentivando para que você esteja participando, assistindo ao Conquistar. Porque aqui você sempre está relembrando o conteúdo e também sendo incentivado para buscar outros, como nós vamos ver agora também. Vamos lá avançando. Olha o que nós temos aí então. O quinhentismo. Professor, eu não lembrei nada. Pois vai lembrar agora. O que é o quinhentismo? Textos de caráter informativo e caráter pedagógico. Você pode buscar aquele livro didático lá na escola, por exemplo, da primeira série, para reforçar um pouco mais. Você tem o barroco também, os detalhes, o exagero, rebuscamento, também lá na primeira série do ensino médio. Você que assiste a muitas séries, busque a literatura, porque lá você vai começar a entender melhor os personagens. E o arcadismo, professor? A natureza, a linguagem simples é o que nos traz o arcadismo. Você vai lembrando agora tudo aquilo que o seu professor, a sua professora, na escola, sempre traz para você. Avançando, nós temos o seguinte, olha o que temos aí agora. Nós temos o romantismo. Veio aqui a professora Caroline e trouxe a primeira fase nacionalista, indianista. A segunda fase, egocentrismo e pessimismo. E depois nós temos a liberdade. A nossa resposta é realismo. Das que estavam apresentadas, nós temos o realismo como resposta, nós temos a objetividade, a temática social, a linguagem objetiva, apresentando a sociedade como é. E depois nós tivemos o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo. Claro que você que está na terceira série do ensino médio já teve contato, mas você que está no segundo está tendo contato e você que é da primeira série terá contato. Então, o que nós estamos fazendo aqui é um convite para que você dê mais atenção para a literatura. Por quê? Como disse o professor Alexandre, o que você vê na física, você vê no dia a dia. O que você vê na literatura, você vê no dia a dia. E as séries são assim, ó, cheias de situações que lembram muito a literatura. Então, ao assistir a sua próxima série preferida, por exemplo, aquela em que você começa odiando o personagem, no meio da série começa a amar o personagem e um pouquinho mais ele morre deixando você órfão. Já percebeu? Então você vai encontrar muito disso na literatura, por exemplo, no realismo, por exemplo, também no naturalismo. Tá bom, meus queridos? Fica a nossa dica de hoje, digamos assim, porque ainda tem muito mais. Nós vamos continuando agora, por exemplo, com o nosso Tira Dúvidas. Vamos lá. Tira Dúvidas, só que antes eu quero fazer um convite. Você já ouviu a expressão, manda foto de agora? Já ouviu a expressão? Pois é, ela existe, você sabe, né? Só que aqui é em outro contexto. Mande a sua foto de agora para nós. A nossa equipe técnica, a nossa equipe pedagógica está prontinha para receber a sua foto de agora, aí na sua escola, com o seu professor, com a sua professora, com o seu coordenador. Então faz aquela pose bem bonita agora, bem bacana, e manda a foto de agora para nós, tá bom? Mande a sua foto de agora, a nossa equipe está aguardando. E claro, você sabe que depois nós montamos um mosaico bonito, para que você faça aquele print e divulgue nas suas redes sociais, marcando quem? Marcando o Conquistar. Conquistar 2021, prontinho para você, com uma nova roupagem, com uma nova estrutura. Tá bom, meus queridos? Claro que vamos avançando agora, mande a sua foto de agora e vamos avançando. Olha aí. Queridos, eu
nós sugerimos o seguinte. Foi ontem, na quinta-feira, ou melhor, na quinta-feira, nós divulgamos. Para hoje, a melhor pedida seria A Culpa é das Estrelas ou Cidade de Deus? Qual dos dois seria a melhor opção? Ou agora, neste momento, se você não pôde, por algum motivo, participar diretamente da enquete, agora para você. Mas olha, siga lá, hein? Siga lá, conquistar, tá bom? Siga o nosso Instagram. Ó, A Culpa é das Estrelas ou Cidade de Deus? Vamos ver o que responderam? Olha o que nós temos aí então. A nossa resposta foi, a maioria foi de A Culpa é das Estrelas. Uma outra parte foi de Cidade de Deus. Por quê? Porque isso tem muito a ver com o estado de espírito, vamos assim dizer. Como a pessoa se sente naquele momento, tá bom? Como ela está se sentindo. Então, em um determinado dia, eu estou mais para a Cidade de Deus. Em outros dias, eu estou mais para A Culpa é das Estrelas. Você vai encontrar muito disso na literatura. Em alguns dias você está mais para o romantismo. Outra você quer ler o realismo. Outra você quer ler o modernismo. Tem muito disso na literatura. Tivemos uma outra, mais direcionada ainda. Olha aí que interessante. Se você ainda não teve contato com a discussão, se houve ou não traição sobre Bentinho e Capitu, você tem que conhecer. E eu não vou dar spoiler. Porque nós vamos ver a nossa enquete agora. E olha que interessante. Eu estou vendo agora o resultado em 50%. Isso quer dizer que muita gente está antenada com a discussão sobre se houve ou não traição sobre Bentinho e Capitu. O que isso quer dizer? Que muita gente está antenada e caso você não tenha lido, você não saiba, dá um Google, como nós falamos, e você vai saber sobre o que estou falando e vai querer ler. Houve ou não houve traição? Não sei. Cada um vai tirar as suas conclusões. Tá bom? Vamos seguindo. Chegamos então às nossas dicas. Não é isso? Olha, toda a nossa aula, eu penso que são dicas, não é isso? São dicas de literatura, dicas de coisas para você ler, mas aqui é um momento crucial, digamos assim. Olha o que temos aí então. Nós vamos ter o seguinte, nas nossas dicas, nós queremos que você comece a observar os movimentos literários. Lá no seu livro didático da primeira série, da segunda série, da terceira série, ou na internet, você busca muita coisa também ali. Busque mais sobre o quinhentismo, sobre o barroco, arcadismo, entendendo as características e lembrando que sempre há um sistema de oposição. Por exemplo, o romantismo e realismo se opõem. Eles se opõem, o parnasianismo vai se opor também, assim como o simbolismo e o modernismo. Então, sempre que você tiver a oportunidade, na sequência que estamos apresentando, você pode fazer o seu print agora, tirar a sua foto ou algo parecido, ou buscar depois na internet, ou assistir depois de novo a nossa live, sem problema nenhum, ou melhor, o nosso vídeo lá no nosso canal no YouTube também, vai lá e dê o seu like também. Então, procure saber como é organizada a literatura e o que diz cada uma das partes, tá bom? Então, aí é a nossa dica de hoje e vamos avançando. Então, meus queridos, olha que interessante. Tivemos aqui um momento para conversarmos sobre a literatura, como ela se organiza, um momento para nós observarmos como se opõem também, e vimos também alguns trechos e exercitamos, vimos dicas, participaram da enquete, da caixinha, e tudo isso é importante que vocês façam sempre. Toda semana a nossa equipe está lá nas redes sociais promovendo esse envolvimento, que é o que nós chamamos de sala de aula invertida, para que você se sinta aqui dentro. E olha, mande a sua foto de agora para nós, tá bom? Para a nossa equipe montar aquele mosaico bem bonito. Tá bom, queridos? Tchau, tchau e até a próxima.